Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, nós aqui novamente, batendo um papo com essas personalidades que trazem informações importantes para a evolução social. Boa noite, meu amigo Tágira, meus pares, Áurea, minha dama de ferro Mazé Caldas, Luizinho. Estamos aqui hoje trazendo um convidado bastante polêmico, não é isso, Tágira? Muito boa noite, Macieri, boa noite a meus pares, ao André, que tem aí uma especialidade de atribuições e de ferramentas que trabalham exatamente com o desenvolvimento humano, desenvolvimento de empresas, planejamento financeiro, ou seja, Macieri, questões importantes para o dia a dia da sociedade, e aí vem de encontro às pautas do programa Acerto de Conta, que sempre tem o conteúdo necessário para que você que está em casa possa se informar e possa formar também o seu conceito sobre diversos assuntos e diversas ações importantes da sociedade. E não deixem também de ler, de acompanhar ideiasemfoque.ce.com.br. Estou esperando o artigo da Áurea. ideiasemfoque.ce.com.br. Estou esperando o artigo da Áurea e o seu, Marcelo. Ideias de Foco está bombando aí o blog do meu amigo Tágira. O Tágira é um grande jornalista, sempre trazendo opiniões muito interessantes e fortes, né? E com o dedo na ferida, né? Que hoje em dia está difícil. Áurea, boa noite, minha querida. Quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite. O Tágira já começou apresentando, né? Mas quem está conosco hoje é o André Pimentel. Seja muito bem-vindo. Tágira já descreveu aí que ele tem uma vasta experiência, mais de 25 anos, né? Com essa experiência em gestão de empresa, na área comercial, gestão de pessoas. E eu acredito que o programa hoje promete muito. Boa noite, você de casa, e vem com a gente. É isso aí. Fica à vontade. Tágira, começa em julho agora a Ação Metrópole. Você vai estar lá na Metrópole? O Metrópole Ação, um programa diário, programa matinal de 8 às 9, fazendo ali o bom jornalismo, levando a informação logo cedo, Marcelo, para a sociedade. É Metrópole em Ação. Metrópole em Ação. E aí, notícias ali do blog ideiasemfoque.ce.com.br, é a base jornalística, Marcelo. É um programa diário. É um programa diário e que vamos ter uma surpresa, hein? Vamos ter uma surpresa com o Carlos Macieri. Não me arruma problema, não. O que eu já estou querendo é me aposentar. Quer lhe arrumar confusão muita. Mas eu espero que a empreitada, eu tenho certeza que você vai ter a capacidade mais do que suficiente para tocar essa empreitada. Mesmo porque eu te conheço, já fazemos programas juntos há alguns anos, né? Parabéns. É um programa bastante assistido. Já está no ar, eu acho que mais de um ano, não é isso? Com certeza, já tem um bom tempo no ar. Quanto tempo, diretor, está no ar a Ação Metrópole? Metrópole em Ação? Um ano. E era apresentado pelo Marcos Lima, apresentado pelo Marcos Lima. Agora, em julho, a gente começa essa empreitada nova aí. E você, com certeza, foi escolhido a dedo. Parabéns. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo na Metrópole. Vamos lá? Mazé, boa noite, minha querida. Boa noite, Carlos. Boa noite ao nosso entrevistado de hoje, o André Pimentel. Vamos aqui lhe explorar os seus subsídios para profissionais. Para quem deseja implementar empresas, esses empreendedores que estão aí, que agora está em voga, né? É isso. Boa noite para você. André, boa noite. André, eu estava olhando aqui o teu folder aqui. Eu confesso que eu achei até um pouco exagerado, porque eu tive uma consultoria há muitos anos. Eu tenho uma formação e por muitos anos eu achei bastante coisa, bastante interessante. Então eu tenho que explorar isso. Quando eu falo exagerado, não é no mau sentido. E está desatualizado esse folder, né? Eu acho até meio assustador, mas você pode nos explicar, em suma, o que você faz?
o público em casa entender, por favor, naquela câmera. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Hoje nós somos especialistas em desenvolvimento humano, em gestão empresarial e financeira. O nosso negócio no Instituto Pimentel é transformar a vida de pessoas e de empresas, levar vocês a alcançar os grandes resultados na vida, tanto na vida pessoal como na profissional. Essa é a nossa maior métrica dentro do Instituto Pimentel. Nós temos duas métricas muito importantes, resultado e sucesso, que é o que importa na vida. Você precisa ter resultado e sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, sintetizando tudo que tem nos nossos currículos, no nosso material que entregamos a vocês, é exatamente isso. Transformar a vida das pessoas e das empresas em resultado e sucesso. Quer alcançar o sucesso? Quer alcançar os grandes resultados? Assiste o programa que você vai entender bastante. André, resultado e sucesso. Vamos lá. Beleza. Combina bem. Mas o que você pode chamar de sucesso? Pronto. Sucesso. Você entendeu? Entendi. Como é? O cara arrumou uma grana, tá bem de vida, porque uma das características das pessoas que têm sucesso tem grana. Ajuda bastante. Não, ajuda não, tem que ter grana. Mas tem que ter saúde. Para mim o cara chega... Não, tudo bem. Não estamos misturando as coisas, não. Vamos pular essa questão da saúde. É óbvio, para tudo, até para vender pipoca na praça da Igreja Matriz, ele precisa ter saúde para empurrar o carrinho. Mas assim, uma coisa está bem conectada à outra, né? Uma coisa está bem conectada, ou seja, sucesso. Hoje eu consegui realizar o meu sucesso na vida. Isso está bem agregado com a questão financeira. Sério. Como é que você pensa isso? Vamos lá. Isso. Quando você entra em uma academia, você quer ter saúde. Você está 1, 2, 3 anos, você alcançou os grandes resultados, hoje você virou halterofilista. Você alcançou o sucesso. Então, quando você tem os resultados dentro da... que é importante, muito importante, é a pessoa entender da área dele. Porque muitas vezes ele quer ter o sucesso que você tem, mas ele não sabe fazer o que você faz. Ele não vai alcançar o sucesso. Ele pode até alcançar um certo resultado, mas não vai alcançar o sucesso. Mas quando você quer ser um médico, você estudou 25 anos, você escolheu lá a profissão, escolheu a modalidade e você focou naquilo. Então você alcançou os grandes resultados, hoje você montou uma clínica, passou 10 anos, você montou um hospital, é seu, você alcançou os grandes resultados e alcançou o sucesso. O sucesso, ele é atrelado ao resultado, tá? Porque muitas vezes você vai alcançar até resultado, mas não vai alcançar o sucesso, ok? Eu sempre digo que minhas duas métricas são resultado e sucesso. Quando eu estou numa empresa fazendo uma consultoria empresarial, a empresa nos contrata para fazer uma consultoria empresarial. Ela vai lá e quer alcançar os resultados na área financeira, na área jurídica, no âmbito geral da área da gestão empresarial. Pronto, conseguimos isso, ajustamos tudo, todas as métricas bem montadas, e ela tem um resultado na última linha dela, que é o LL, que é o lucro líquido dentro da DRE dele, ou dentro do balanço, no final do ano. Então, ela alcançou resultado nas vendas, ela alcançou resultado de gestão, ela alcançou resultado em todas as áreas dentro da empresa dela, e no final do ano, ela alcançou o resultado financeiro, que é o importante, que é o que todas as empresas procuram. Ter o resultado... Mas aí está confuso. Alcançou o sucesso. Então, ela alcançou o sucesso, os grandes resultados na gestão, porque muitas empresas estão com gestões falidas, ok? Tanto do começo, eu vou falar aqui para vocês, tudo em uma empresa, ele começa com a compra, comprou, precificou, estocou, ok? Depois vem as vendas, depois vem o ciclo financeiro, o ciclo operacional, o ciclo econômico, e no final ele tem o recebimento. Recebimento é o último aspecto. Quando ele conseguir essas métricas todinhas aqui, que são resultados, ele tem o financeiro aqui, final, que é o sucesso. É como eu digo, o resultado final é o sucesso. Todo mundo, o que é que você quer ter na vida? Tranquilidade, felicidade, financeiro. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Quando você passa pelas métricas dos resultados, porque você precisa alcançar resultado por resultado. Todo mundo que estuda, a prova é no final do ano. Ele tem várias provas durante o ano. Se ele alcançou os grandes resultados nessas unidades, desses bimestres que chamam, unidades bimestres, no final do ano, ele tem o resultado final da nota. É ali que ele consegue se formar, uma formatura, e ele alcançou o sucesso. Então é por isso que eu digo, primeiro vem o resultado, depois vem o sucesso.
Porque as pessoas querem ter sucesso antes do resultado. Não vai ter nunca. Quando você entra em uma academia, você diz assim, eu quero ter músculos, eu quero ter 20% de gordura e 80% de massa magra. Você está ao contrário, você está com 80% de gordura e 20% de massa magra. Vai ser em um mês que você vai conseguir? É claro que não. Existe uma regra passada pelo personal que você vai alcançando resultados paulatinamente, diariamente, e no final você seguiu certinho, aí você alcança o resultado, que é você estar bem com o seu corpo. Para mim tá assim confuso ainda, mas eu como jornalista preciso continuar lhe perguntando para me Pode entender. chegar. E como empresário. Pode ser. Né? Eu fui um dos caras que formatei marcas ícones de mercado no Brasil, desenvolvi a fibra ótica, Opa! criei o maior cemitério vertical do mundo, do planeta Terra, criei 2 marcas de joias que são referência hoje. Enfim, eu tenho história, muita história. História de realizações. História ou sucesso? É só você olhar a minha Conjunto, casa, né? tudo junto. Um conjunto. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou comprar um apartamento, eu primeiro vou... Olha que coisa bacana. Eu vou na garagem para ver os carros que tem na garagem, para ver qual é o tipo de morador que tem ali pelo carro a gente sabe. Ah, não, mas às vezes o cara humilde anda de Uno. Não. Concordo. Medíocre é uma coisa, humilde é outra. Concordo. Vamos misturar. Então, assim, eu, por exemplo, essa questão de coach é uma coisa que me assusta um pouco. Coach, eu tenho... Coach, porque, assim, primeira coisa, por exemplo, eu tive indústria com 1.700 funcionários. Na minha época, era uma coisa nova essa questão de coach, todo mundo, sou coach, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Você tem chão de fábrica? Eu perguntava. A maioria não tinha. Tinha feito um curso de coaching. Qual é a tua experiência raiz de chão de fábrica? Me entende o que eu estou falando? Concordo. Porque não dá para você ministrar uma palestra, não é isso, Mazé? Sem ter chão de fábrica, sem ser raiz. Concordo. Né? Sem ter passado pelo processo. Então, quando você forma um coach, que simplesmente fez o curso de coach, você acredita nesse profissional? Vamos lá. Eu fiz várias formações de desenvolvimento. Eu fiz várias formações de desenvolvimento humano para que eu entendesse, porque antigamente o que é que acontecia? Há 15 anos atrás, eu ia em uma empresa, ela estava com dificuldades na gestão, eu colocava a empresa em pé, a empresa funcionando, e ia embora. Acabou a consultoria, eu falava, acabou a consultoria. Com 6 meses, 1 ano, a empresa me ligava novamente. Problema novamente. E um dos grandes problemas são pessoas. Aí eu falei, antes de cuidar de empresa, agora eu vou começar a cuidar de pessoas. E eu fui fazer várias formações. Eu fiz coach, master coach, practitioner em PNL, master em PNL, processo Hoffman, Enneagrama, inúmeros processos que eu fiz para poder eu entender o ser humano. Várias pessoas já me questionaram sobre isso, sobre o coach. Eu teve até uma empresa, eu me lembro que eu estava em Salvador, quando eu passei o nosso currículo, ela falou assim, eu só não quero que você me fale de coach. Eu disse, mas por quê? Não, porque é a mesma coisa. Várias pessoas chegam aqui, coach isso, coach ou aquilo, e acaba não funcionando. Eu falei, mas eu acho bom, porque é aquela história, os melhores se destacam. Então eu sou muito preparado. Eu fiz todas as minhas formações completas e vários estudos, ok? Coach, mentoria, para poder eu cuidar de pessoas. Fiz coach e mentoria. Eu uso nas empresas o processo de coach, processo de mentoria, tudo junto, mais a consultoria empresarial. Esse conjunto acaba dando certo, porque eu entendo do ser humano, eu entendo das dores do ser humano. Só que hoje eu aplico várias ferramentas automaticamente, junto com as pessoas, por isso que eu falei, o meu negócio hoje é transformar a vida das pessoas e das empresas. E isso acontece simultaneamente, ok? Com técnicas e ferramentas que eu estou já aplicando aqui na nossa entrevista, para você que está assistindo o nosso programa, ok? Só que é tudo misturado. Agora, acontece muito que eu chamo de artista de palco. Por isso que tem muitos preconceitos, vamos colocar assim, artista de palco. A pessoa lê um livro, nada contra, não tenho nada contra quem lê um livro e vai para o palco e promete o que não cumpre. Promete e não cumpre. E isso realmente, agora, são em todas as áreas, né? O André toca num assunto, Massieri, que a gente sempre vem discutindo aqui no programa, exatamente essa questão dos showmans, desses caras que estão aí com perfis na internet, dizendo que resolve os problemas em todas as áreas, os coaches, que é uma coisa que a gente
tem muito pé atrás, eu também tenho muito pé atrás. Não, com eu isso. tenho um pé, não. Eu Todos, tenho 5 todos. pés para trás, né? E aí, A questão é, como empresário... como é que a gente observa isso na prática, O né? meu sentimento, né? É como empresário, gestor de grandes empresas, eu comprava e vendia empresas falidas. Restaurava e vendia. Junto com o neto do Rockefeller. Então eu tenho uma bagagem grande, eu tenho um histórico grande disso aí. Aí sempre me apareciam esses coaches, entendeu, Tágira? Sempre me apareciam esses coaches. Toda semana ia um lá, né? Toda semana iam vender uma novidade. Aí o mercado está muito cheio e aumenta essas novidades. Muito cheio de novidade e pouca solução. É sobre isso que eu quero... É sobre isso também que eu sempre bato na mesma tecla. Muita Mas vai lá, novidade desculpa te interromper, vai lá. Muita novidade e pouca solução real, porque a gente vive um ambiente econômico e de administração onde as empresas estão no alerta o tempo todo, né, Marcelo? O tempo todo a gente está aí se deparando com crises independentes dos nichos econômicos e de que forma o teu trabalho pode influenciar positivamente numa empresa de médio porte, por exemplo. Todo contrato meu em uma empresa, todo contrato, anota aí você empresário, 24 horas vale o meu contrato. Se você não gostar do meu trabalho, acabou o contrato. 24 horas. Eu não tenho um contrato, não tenho multa, você não paga multa, você não paga nada. Eu não tenho um contrato de 6 meses, eu não lhe amarro de jeito nenhum. O meu contrato é resultado. O que é que você quer? Resultado? O que você quer é sucesso? É o que eu levo para a sua vida. Entendeu? Então, para isso, eu tenho uma história de vida que começou com 8 anos de idade. Eu comecei vendendo jornais e bombons em uma rua das ruas de Salvador. Durante 10 anos eu fui ambulante e analfabeto. 10 anos eu vendi panela nas ruas, vendi perfume, vendi jornal, vendi papel, vendi roupa. Com 18 anos eu entrei em um banco pela janela. Eu não sabia nem o que era um banco. Eu não sabia nem fazer um teste, tanto que eu fiz o teste e perdi. Uma pessoa me ajudou depois e eu passei. Em 10 anos eu me tornei gerente regional da área internacional de um banco. Área internacional de um banco, onde eu vim transferido da Bahia para Fortaleza. Em 10 anos eu me tornei gerente regional através dos meus resultados. Por isso que eu tenho uma frase que eu digo: torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Todo mundo quer resultado, ok? Eu montei uma empresa há 30 anos atrás. Quando ela tinha 10 anos, eu resolvi sair do banco e cuidar da empresa. Eu já ganhava mais do que eu ganhava no banco. Por eu não ter gestão empresarial e com pessoas, então, tomei uma rasteira muito grande, perdi tudo que eu tinha na vida. Perdi casa, perdi carro, perdi empresa, perdi dinheiro e virei catador de lixo para sobreviver dentro de um Fusca velho emprestado de um amigo meu há 20 anos, exatamente há 20 anos atrás. Eu transformei a minha vida toda através de muito trabalho, chão de fábrica e suor. E muito estudo. Então, é exatamente isso. Então, hoje, eu consigo, através de técnicas e ferramentas, que se você quiser aplicar na sua vida, eu transformo a sua vida junto com você, porque sozinho eu não consigo. Não adianta eu te passar uma receita de bolo aqui e você não cumprir. Quando você vai no médico e ele pede um hemograma, se você pegar o hemograma do vizinho e levar para ele, não serve para nada. Se você não fizer o hemograma, não serve para nada. Ok? E se ele lhe passar uma receita médica para baixar colesterol, triglicerídeos, ferritina, glicose, e você não passar na farmácia, não serve de nada. Ok? Então é exatamente isso que nós fazemos. Se você quer ter sucesso e resultado, eu tenho uma fórmula do sucesso para vocês. Eu tenho uma fórmula do sucesso. Agora você precisa aplicar na sua vida. Eu não sou artista de palco, eu sou artista da sua vida. Eu transformo a vida de qualquer pessoa e qualquer empresa que ela me permita eu mudar a vida dela. Não sou eu. O Tágira está aqui. Ele vai dizer para mim: André, eu estou com minha empresa com grandes problemas. Eu vou dizer: Tágira, eu tenho uma solução. Eu vou sentar com ele, vou fazer um diagnóstico e vou explicar para ele. Se ele quiser seguir com o processo, ok. Se ele não quiser seguir com o processo, melhor ainda, porque ele não gasta dinheiro. Mas tem aquelas pessoas que contratam, pagam e não seguem. Depois diz que a culpa é nossa. É por isso que eu digo sempre: eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado. Eu quero você com case de sucesso na minha vida. Porque se eu transformar a vida dele e ele chegar aqui agora e falar assim: realmente a minha vida transformou depois que o Instituto Pimentel, que o André Pimentel entrou na minha vida, que é que eu escuto o tempo todo. Eu escuto o tempo todo nas empresas onde eu ando. Eu tenho uma empresa que tem 15 anos comigo, faturando bilhões. E faturava milhões. Por que essa empresa está comigo até hoje? Porque ela está tendo resultados. E é isso que todo mundo quer. Por isso que eu digo, o meu principal objetivo hoje é transformar a vida de pessoas e empresas. Levar pessoas e empresas a alcançarem os grandes resultados e o sucesso. Sucesso na área empresarial é a paz empresarial. É você acordar todos os dias, olhar para a sua conta e dizer: meu contas a pagar está ok, meu contas a receber está ok, meu estoque está ok, meu funcionário está pago, o governo está pago e eu tenho dinheiro no banco. Isso é sucesso.
Na sua vida pessoal, é você estar com um bom relacionamento, você com um bom emprego, você com boa saúde. Saúde eu não cuido, eu dou dicas, tá? Não tenho CRM, tá? Mas nós falamos alguma coisa nesse sentido, das pessoas, como alcançar o sucesso também na saúde. Por quê? Porque eu passei por problema de saúde. Eu quase morro de Covid. Será que eu entendo de 15 dias de UTI de pneumonia? Entendo. Então eu explico para as pessoas, ok? E eu só falo do que eu entendo. Se você me pedir, agora, você empresário, quiser me pagar $1 milhão para eu ir para o Japão agora, fazer uma palestra em japonês, e eu não puder levar um tradutor, eu vou lhe dizer assim, muito obrigado. Porque o dinheiro não é que manda na minha vida. O que manda na minha vida são os resultados. E eu não vou conseguir fazer uma palestra. Eu já ia arrumar um tradutor. Não, Dois, no caso. Mas ele diz que eu não posso levar. E aí, como é que faz? Não, Mas se ele disser que eu posso levar, aí está resolvido. Aí eu vou convencê-lo a levar. Não, mas aí eu tento e também. não vou perder esse milhãozinho. Não, mas aí eu tento. Nunca na vida a gente não, perde. Mas aí eu tento. Mas se ele diz assim, não pode, tem que ser você. Que banco você fez? Bamerindos e HSBC. Bamerindos? E HSBC. Muito bem. Mas Olha, é louvável, viu? Tudo isso, esse seu discurso aí, oxalá. Você não tem nenhuma formação, né? De vida. Ele Acadêmica. é Você um não rabo. Lá formado lá do mercado hoje tem bastante. em economia, em nenhuma. Você acabou de dizer aí que entrou no banco, tipo, pela janela, que não sabia fazer uma conta. Não saber fazer uma conta. Parabéns, isso é louvável. Agora, e as empresas que você deu essa assistência, você poderia citar algumas aqui de sucesso? Não, prefiro não dar nome às empresas, né? Porque eu não tenho autorização delas, né? Eu não tenho autorização das empresas para poder eu falar. Tem só de consultoria empresarial, 25 anos, imagina quantas empresas. Aqui sempre no Nordeste, em Salvador, em Teresina, em Recife, em São Luís e aqui em Fortaleza. Então, nome de empresa eu não posso dar. Tá? Mas se um empresário quiser conversar comigo, não tem problema. Me liga, marcamos visita e eu conto para ele. E ele pode ligar para qualquer empresa. Esse seu trabalho, em termos financeiros, é muito alto? Ou dá para qualquer empreendedor que queira começar nessa vida? Ou às vezes se assusta com esse seu discurso? É verdade. Já me falaram isso também. Eu não tenho preço, eu tenho um valor. Eu não tenho preço, eu tenho um valor. Eu entrego o resultado. Ok? Eu não tenho preço, eu tenho um valor. Então, tudo isso é colocado na mesa. Eu preciso entender. Eu preciso entender o que é que o meu cliente quer. Um MEI, hoje, ele não consegue me pagar. Um MEI não consegue me pagar. Mas eu consigo ajudar ele. Porque o meu maior propósito na vida com Deus é ajudar o próximo. Ok? Então, se alguém chega para mim e me pede uma ajuda, lógico, eu não vou estar na assistência diária, como eu estou nos outros clientes, mas nós conseguimos fazer algumas coisinhas. Agora, eu não tenho preço, eu tenho um valor. O que eu entrego é resultado. E você tem que medir o resultado. É isso que você quer? Exatamente. Uma pessoa que quer começar empreendedorismo. Pronto. Se você tem uma empresa, você disse que tem uma empresa. Eu tenho o Instituto Pimentel. Além de você deve ter alguns assessores. Tudo terceirizado hoje. Tudo terceirizado. Mas para a pessoa chegar e fazer uma consulta a você. Pode ligar direto para mim. Eu tô querendo entrar, eu fiz um curso agora de aprender a fazer bolo, confeiteira. O que é que o senhor me diria? Eu começo como? Pronto. Entendeu? Eu Entendi. quero saber Esse passo a passo de início, né? passo a passo. Como eu devo dar o primeiro passo? Excelente pergunta. Eu tenho treinamentos no Instituto Pimentel que eu ministro. Academia de Empreendedores, 120 tópicos. Eu vou ensinar você do A a Z como ser empreendedor. Lembre-se, o que eu vou falar aqui agora, anota aí. Importante que você vai anotar aí. Para abrir uma empresa, precisa de um especialista. Para tocar uma empresa, precisa de um especialista. E para fechar uma empresa, você precisa de um especialista, tá? Anota isso aí. Então, eu tenho uma academia de empreendedores, onde eu vou ensinar de A a Z como você abrir uma empresa. Ok? Toda empresa nasceu para dar lucro, aprende isso. Eu tenho o Smart Business Mentoring, para quem tem já uma empresa, entender como ter a gestão dela em todas as áreas. Todas as áreas. Mais 120 tópicos. Ok? Vou ensinar você a precificar, vou ensinar você a entender de margem de contribuição, de EBITDA, de faturamento, de margem bruta, de margem líquida, de CAPEX, de OPEX. Vou lhe ensinar tudo isso, ok? De controladoria,
da área financeira, pronto. Tudo isso você vai aprender dentro do Smart Business Mentoring. Eu tenho um treinamento feito à caneta, por mim, que chama Jornada para o Sucesso. 330 tópicos, onde eu tiro você da barriguinha da mamãe e caminho até o dia de hoje. Com suas dores e vitórias, acertos e erros, e no final é onde você vai se encontrar, porque eu preciso cuidar da área da inteligência emocional. Eu tenho um outro treinamento que é Academia de Vendas. Todo mundo fala de venda, eu sou um vendedor nato. Eu sou o maior vendedor do Brasil. Você é o Silvio Santos. Pronto, é igual. Vendedor do Brasil. Eu sou me acho um bom vendedor, ok? Pronto. Eu tenho o outro treinamento que é Comunicação com Sucesso. Pensa como está tudo amarrado um com o outro. Você precisa se comunicar. Uma criança, quando ele nasce, tirou a criança do bem bom, todos nós aconteceu isso aqui, tirou lá do bem bom, do quentinho, cortaram o cordão umbilical, tapa no bumbum e vamos chorar. E como é que essa criança pede comida? Porque antigamente a comida já vinha ligado, né? Na boca. Como é que essa criança pede comida? Chorando. Quanto mais ela chora, quanto mais ela berra, chega remédio e comida para ela e água. E chá. Não é isso? Na nossa vida nós precisamos nos comunicar bem. Então, se comunica bem, você vende bem, você cuida da sua inteligência emocional, que para lidar hoje, nesse mundo nosso, se não tiver inteligência emocional, que ou você tem inteligência emocional, ou você terá problemas, ok? E na área da CLT, da sua vida pessoal, que no Jornada para o Sucesso, nós cuidamos da sua vida pessoal. São 7 tópicos que nós cuidamos lá dentro, que é toda a sua vida. Nós cuidamos de toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, porque precisa essas áreas da sua vida entrar em sintonia. Ninguém eu sou feliz, eu sou sozinho por 50 anos. Mentira. Todo mundo tem família, tem mulher, tem marido, tem noivo, tem caso, todo mundo tem que ser feliz. Então, como é que algumas pessoas... todo mundo tem marido, noivo, caso, todo mundo generalizado? Como é que é? Todo mundo tem mulher, marido, caso? Tem gente que não tem nada, tem um caso. Tem um caso. Não tem marido, não tem mulher, não tem noivo, tem um caso, tem um relacionamento. Um relacionamento. Negocinho. Como é que chama? Separado, né? Sabe o que eu estou dizendo? Não é que ele tenha marido, para deixar claro. Não é que você tenha casado, seja casado e tenha um caso. Você é uma mulher casada e tem um caso. Então, ou você tem um marido, ou você tem uma mulher, ou você tem um noivo, ou você tem uma noiva, tem namorado ou namorado. Não tem, é ficante. Não tem um termo de ficante? Pronto. Ficante. É um termo novo, né? Um termo novo, pronto, ficante. Mas você tem alguém. Então você precisa estar de bem. Então, nessas áreas você precisa estar bem, que é a área pessoal, que aí entra o Jornada para o Sucesso. Ok? Então, no Jornada para o Sucesso, nós cuidamos de 7 áreas da sua vida. Ok? Para que você encontre a paz e a felicidade. Não adianta, nenhum sucesso financeiro, empresarial, vale o fracasso de uma família. Ok? E é o que acontece muito. Nenhum sucesso empresarial, CNPJ, vale o fracasso de uma família. Ok? Vale a falência de uma família. E muitas vezes, por isso que eu fui buscar a área do desenvolvimento humano, que eu me tornei um expert nessa área também, tá? Por quê? Porque eu vi muitos empresários, até com dinheiro, e na hora da mentoria que sentar, totalmente frustrado, com inúmeros problemas na vida pessoal. E aí, quando ele começa a ir trabalhar, ele já não está mais conseguindo trabalhar. Por quê? Porque a vida pessoal tem até dinheiro. O dinheiro sustentou os filhos todos, mas os filhos já não amam mais esse empresário. Porque os filhos agora estão na outra vida. Como ele não teve o pai presente, ele tinha um pai financeiro. Então, tudo isso nós começamos a mudar e nós já transformamos com a autorização das pessoas, que é as pessoas que se autorizam. Eu quero mudar de vida. E aí as pessoas encontram o resultado e o sucesso. Então, tem empresários hoje bem-sucedidos. Ok. Vamos para o segundo bloco, voltamos já com o André Pimentel. Que lá,